sempre foi mesmo pelo ronco do motor, que eu sempre achei muito bonito, né? Um ronco diferente, né? O 5 cilindros ele é bem diferente dos outros, na verdade, né? Então ele tem esse ronco característico dele é que fez eu gostar de maré e querer ir atrás do carro sem nunca nem ter andado em um, sem nunca ter visto um acelerando, né? E aí eu acabei pedindo para um amigo olhar um carro que eu achei na internet, né? Na época eu morava em Rondônia, né? Eu sou de Rondônia. E ele foi olhar esse carro para mim em Salvador. Ele gostou do carro e me mandou para mim por cegonha, né? Transportadora. E foi a volta que eu dei no Maré, foi no meu próprio Maré, né? Sem nunca ter visto o carro pessoalmente. Foi muito bom, na verdade o carro ele era praticamente original, né? Ele tinha alguns detalhes, ele não era um carro tão perfeito assim. E era meu único carro, então usei ele por muito tempo, né? E por coincidência acabei casando logo depois. Então foram 2 casamentos, né? Um casamento do carro e mais o casamento mesmo. E aos pouquinhos eu fui mexendo, né? Eu sempre gostei de preparação de motor, já corro de arrancada já tem muito tempo, deve ter uns 14 anos acho que eu tô nessa vida, né? Comecei a mexer no carro aos poucos. Eu troquei turbina, bico, fiz um chip ainda na injeção original. E comecei a brincar nos rachões, nas arrancadas, que infelizmente lá em Rondônia são poucas, mas o pessoal é bem unido. E aos poucos o carro começou a ficar muito forte e começou a dar problema, né? Começou a embreagem já não aguentar, então eu já comecei a deixar ele mais como carro de fim de semana e procurei um outro carro para usar no dia a dia, né? E em uma dessas arrancadas, por infelicidade, acabei fundindo um pistão, né? Ou andando com tudo que dava na turbina pequena que eu usava, acabei fundindo um pistão e resolvi forjar. O objetivo era ter um carro sempre de rua, que eu pudesse brincar na pista, ir rodando, voltar e pudesse andar na rua normal. Com 500 cavalos, era essa a meta, né? Ter 500 cavalos no motor. Com 2 quilos vieram 500 na roda, né? Então eu já tinha até passado um pouquinho da meta. Não que eu use essa pressão na rua, não chego a usar tudo isso, até porque para jogar isso pro chão só com os toios mesmo, e os toios geralmente eu só uso na pista. E vieram 500 de roda, 63 kg de torque. Eu chego a usar até um pouquinho mais de pressão na pista, né? Na pista quando tem tratamento, por exemplo, lá em Uberlândia. Mas meus bicos estão no limite, né? Então eu procuro não abusar, enquanto não aumentar um pouquinho os bicos e ter um pouquinho mais de segurança, né? Depois que eu vim embora para Sorocaba, eu comecei a correr mais ainda, né? Aqui você tem mais pistas e fiz outras amizades lá em Uberlândia com um amigo meu ligeirinho e a brincadeira começou a ficar um pouco mais séria, né? Querer melhorar tempo, fazer tempo, comecei a quebrar câmbio e a gente fez um câmbio forjado, hoje ela está com câmbio forjado também. Sempre que posso eu vou na pista, vou num rachão, o último que eu fui foi em Interlagos, muito bom, né? E essa é a ideia do carro, é continuar sendo de rua, eu poder viajar esses 600 km para Uberlândia rodando, com a minha esposa, com o ar ligado e voltar com o carro inteiro. Essa é a meta do carro e não fazer feio, né? Tanto é que lá em Uberlândia eu fiz o melhor tempo das marés montadas de rua do Brasil, né? Com pneus Toyo, que foi 7,7 segundos lá nos 201 metros. Bom, em termos de motor, eu gosto de dizer o seguinte, o motor não tem nada especial, simplesmente pistão e biela forjada. Né? Só um redimensionamento para lidar com a pressão. Exatamente, cabeçote original, comandos originais, coletores, com exceção do de escape, né, que é um coletor tubular de inox. Sim, mas mesmo na parte de cabeçote, nem fluxo? Nada, todo caramba. Original. É um motor que rende bastante, né? Inclusive você consegue muito mais do que isso que eu tirei de potência sem precisar mexer no cabeçote. Eu diria que ele começa a ser um limitante aí, você começar a ter que fazer alguma coisa aí, acredito que acima dos 700 cavalos já é interessante começar a fazer alguma coisa. Entendi. Mas com 500 para rua,
600 tá ótimo. Mas em relação aos fusíveis da parte interna do motor, o que abre o bico primeiro quando você começar a abusar? Pistão, biela? Em termos de motor original, geralmente o pistão. Pistão da Maré Turbo, que foi inclusive o que aconteceu comigo, ele fundiu, né? Ele não tolera muita contrapressão no escape, alta temperatura, as bielas são muito resistentes, mas os pistões não são tão resistentes assim. E aí então a gente tem aí pistões, bielas forjadas, pistões IASA, bielas Sketch, que são do Audi 5 cilindros, né? Mas medida AP. E eu diria que um fusível que ainda existe nesse motor, que eu não pensei nisso na época, até porque para a potência que eu queria não ia me incomodar, é block guard, né? Que a gente chama de block guard. Sim. Que é o reforço nas camisas ali em volta das camisas. Girdle, né? As pessoas chamam. Sim, isso ter mais estabilidade, né, estrutural no bloco. Cilindros tendem a quebrar, a trincar sem ele, né? E é uma coisa que eu não me preocupei porque eu sabia que com 500 até 600 cavalos não uma coisa crítico, né? Entendi. Assim como eu cheguei no teto do câmbio, que era uma coisa que eu não pensava em forjar e acabei tendo que forjar. E mesma coisa, Igor, você trocou todas as marchas, as primeiras? Primeira, quarta forjada, BF, helicoidal. Porque eu não quero barulho para andar na rua, né? A ideia do carro é de rua. E diferencial Torsen em BF também. Relação é a mesma? Relação praticamente a mesma, a terceira e quarta um pouquinho mais curta, só para poder passar nos 200 metros ali de terceira já bem cheia, né? Eu giro 8.200, geralmente 8.200, às vezes 8. Parte de turbina e alimentação, o que a gente turbina muito simples, K27 Plus. Turbina boa e barata, né? Nosso mercado aí. A turbina com o rotor 58mm aí dá para chegar nos 600, passar de 600 cavalos com essa turbina nesse motor. Acredito que para melhorar mais um pouquinho de alta, que eu acho que eu ainda sinto um pouquinho, daria para ganhar um pouquinho mais de alta, seria uma caixa quente um pouquinho maior, uma 84. Eu uso uma 63 hoje, né? É uma ideia também que eu quero fazer junto com os bicos, né? E a parte de alimentação, que você mudou alguma coisa? Alimentação, os bicos, eu uso 5 bicos Deco 80, que já estão bem no limite, né? bem no limite. Na rua, inclusive, eu não uso 2 kg de pressão, eu uso no máximo 1,8 kg, já sabendo que eles estão a 100%, já tendo que aumentar um pouquinho o dosador ali para compensar. Então era uma coisa que também para o meu projeto inicial eu estava atendendo, só que com o tempo eu fui subindo mais um pouquinho. O tempo lá de 7,7 Uberlândia é um tempo muito bom para um carro comigo dentro de 1.400 quilos e todo montado. E suspensão, que é uma coisa que faz muita diferença na pista, né? Suspensão é de rua, eu uso uma mola esportiva com amortecedor com 50% a mais de carga. Não tem nenhum segredo na suspensão, né? Então é uma receita bem minimalista, né? E na parte de interior a gente tem alguma coisa diferente, Igor? Olha, na parte de interior a gente teria... Instrumentação, né? Pelo menos uma instrumentação auxiliar. Básica, né? Manômetro de pressão de turbo, pressão de óleo, wideband. E pressão de combustível, né? Eu não me preocupo muito com instrumentação, com ter telinha, sabe? Eu uso uma injeção, que inclusive ainda não falei da injeção, eu uso uma Mega Squirt, uma MS3, né? MS3X, e com o tempo a gente foi ganhando experiência e acaba que até para outros carros eu acabo, o hobby vai ficando um pouco mais sério, até instalo em outros carros, maré, eu faço chicote, mando pro pessoal para ficar plug and play, né? O chicote do carro é todo original, a propósito. Eu fiz um chicote para que fosse plug and play na minha MS3. Então não precisei mexer em nada no chicote do carro, né? Então quando eu quero mexer alguma coisa eu plugo o notebook e mexo, mas geralmente eu não mexo em nada, é o mapa que eu uso na rua. Ele não é carente muito de monitoramento, então você está bem estável. Não, tem muitas proteções que me resguardam aí, vamos dizer assim, que eu deixo configurado. Bom, você estava falando da parte dos semi-eixos, né? Acho que é a única parte que talvez... Seria um próximo app aí, junto com os bicos e
e turbina, caixa quente de turbina, seria os semi-eixos, porque felizmente o semi-eixo está original, todo original ainda. O câmbio, graças a Deus, não quebrou mais, né? Mas os semi-eixos de vez em quando quebrei aqui em Sorocaba, no final do ano passado quebrei semi-eixo, Uberlândia quebrei, homocinética quebrei, Tulipa. Então, até enquanto eu não fizer esse quebras reforço, muito normais, né, em meio de arrancada, né? São normais, em carros que não tem reforço no semi-eixo, são normais. E eu procuro tentar evitar hoje, enquanto eu não faço esse upgrade, correndo com o pneu um pouco mais cheio, para diminuir um pouco o grip. Evitar até pista com tratamento, né? Eu estou procurando evitar um pouco. Já faz até um tempinho que eu não... VHT é terrível, né? Então, em Interlagos, por exemplo, a última vez que eu corri no rachão, corri com 30 libras, depois baixei um pouquinho, fiquei um pouquinho mais confiante, baixei um pouco para 22. E deixa eu perguntar uma coisa, Igor. Com VHT você sai a quantos de giro? Quanto mais baixa a rotação favorece a tração, né? Então eu encho a turbina com uns 4.500 no two-step e saio com controle de tração, eu uso o controle de tração, uso o controle de pressão. Interessante. E esse é um projeto muito interessante, porque para mim, a gente no Midnight, a gente sempre tem uns projetos que seguem para determinada linha, ou seja, um track day, ou uso misto, ou uma pegada mais drag, né? E é engraçado porque esse carro, ele manteve toda essa questão da originalidade, mas ali na frente a gente tem uma coisa muito séria, mas ao mesmo tempo, como você falou no começo, é relativamente simples também. É uma receita, na verdade, de eficácia. De ótimo custo-benefício, uma receita barata. Acredito que o mais caro ali seria um jogo de pistão e biela, mas o restante, o câmbio também, realmente. Mas se você não tem essa vontade de acelerar na pista igual eu tenho, você pode manter o câmbio original tranquilo, aí 600 na rua, com pneu radial, que você não vai ter dor de cabeça. E aliás, falando 600 na rua, quais são os próximos passos? O que você pensa em fazer aí? O primeiro passo em busca, nem tanto em termos de potência, mas de segurança, são os bicos, né? Eu quero passar para os bicos de 120 libras, já estou com eles, mas não tive tempo de instalar. No limite operacional agora. Hoje, na arrancada, você usa quanto? 2, é isso? Dependendo muito da pista, né? Eu faço um controle de pressão por marcha, então eu seto lá, e inclusive ela faz por malha fechada, eu não preciso me preocupar muito, eu só coloco o que eu quero. Por exemplo, de primeira eu quero 1,5 kg, de segunda 1,8 kg, de terceira 2 kg, exemplo. Então, com pista com tratamento, geralmente eu saio já com 1,2 kg, de segunda 1,8 kg e de terceira tudo que dá, tudo que eu acho que não vai quebrar. A questão do semi-eixo a gente está desenvolvendo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, depende um pouquinho de paciência, você gasta um certo tempo, porque você precisa, não tem nada pronto, então você tem que desenvolver, você tem que fazer um eixo, tem que ver que homocinética que você vai usar, qual bolachão, medir, cortar, usinar, essa é a parte difícil e falta tempo para mim também, né? Então eu só tenho tempo mesmo de mexer no carro mais final de semana, eu procuro fazer quase tudo que eu posso na minha casa, né? Mexo em tudo. Realmente esse carro tem esse valor muito especial de experiência, né? Uma pena todo esse preconceito, essa bobagem toda que o pessoal faz. Isso aí, estão perdendo tempo, né? Estão perdendo a experiência de admirar um puta de um projeto, como a gente viu, né? O quanto que ele entrega com tão pouco que você fez. Não precisa muita coisa, você só precisa ter, vamos dizer assim, um pouquinho mais de pesquisar, saber bem o que você está fazendo e não fazer gambiarra. Acho que essa é a palavra certa, não aceita gambiarra. É o tipo do motor que você tem que seguir a risca. 3 centésimos de folga, é 3 centésimos de folga. É isso aí, Igor. Foi um prazer aí conversar contigo. Parabéns pelo monstro aí. Agradeço aí. Prazer foi meu. Show!
perto do capô ali, Igor, tipo meio que, não sentado em cima do capô, mas tipo um pouco à frente do pneu dianteiro, apoiado no